Itachi foi covarde, e posso provar. O Itachi sempre foi um dos personagens mais polêmicos em Naruto. No Naruto clássico o autor conseguiu fazer que todos acreditassem que ele era um vilão que exterminou os Uchihas. Já no Shippuden, os motivos da história foram revelados e Itachi acabou sendo visto como um herói, porque supostamente teria matado os Uchihas para evitar que eles fizessem um golpe de estado, salvando assim Konoha de uma guerra inevitável de escala mundial. Depois ainda teve a relação perturbada com o Sasuke, às vezes que Itachi simplesmente bateu em Sasuke e humilhou para o tornar mais forte pelo caminho do ódio e da dor. O que deixou ainda mais dúvidas sobre o caráter de Itachi. Eu gosto muito do personagem, tenho até uma camiseta dele. Mas, quero mostrar a minha visão de que na verdade o Itachi está muito longe de ser um herói. Pelo contrário, ele foi um covarde em várias vezes. Pode parecer uma palavra forte, mas vou explicar o porquê eu acho isso. Lembrando que não sou dono da verdade absoluta, essa é apenas uma opinião. Seria até melhor se vocês também comentassem nesse vídeo para debatermos melhor. Não se esqueça de dar o like e se inscrever para ajudar o canal. Vamos para o vídeo. No anime vemos que Itachi presenciou os horrores da guerra, virou um pacifista ainda muito jovem. Isso é, ele faria de tudo para manter a paz em Konoha, e não ter que ver inocentes morrerem. Apesar disso, ele escolheu meios um tanto quanto duvidosos para alcançar essa paz. Era de se esperar que um ninja do bem amasse a sua família e o seu próprio clã acima da própria vila. Para dar um exemplo, imagine que você é um judeu, que moria em algum país na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Você defenderia o seu povo independente do país, ou da vila que estivesse. Mas Itachi nunca foi assim. Antes mesmo do ataque, Itachi era um agente duplo. Um informante da cúpula de Konoha. Isso é um crime, de traição, muitas vezes punível com a morte, sendo ela no anime ou no mundo real. Não bastante, Itachi foi ordenado por Hiruzen, Danzou, e o restante da cúpula para eliminar o próprio clã. Nesse ponto, muitos falaram que ele era jovem e não tinha maturidade desenvolvida para ver o todo da situação. Eu não concordo, a decisão que ele tomou para mim foi muito racional. Ele entendia que os Uchihas estavam planejando tomar o poder. E aparentemente, evitar a guerra era o que mais fazia sentido para ele. Se os Uchihas poderiam tomar o poder ou não, eu deixo que vocês decidam. Não chegaríamos a nenhum lugar porque não temos como prever se a guerra realmente afetaria tanto assim, ao ponto de outras vilas viessem invadir Konoha fragilizada. É um cenário hipotético, e eu ainda discordo porque os Uchihas, sem o Itachi não eram tão numerosos assim. Mas cada um tem sua opinião e como eu disse é um cenário hipotético que tudo pode ocorrer. Mas para mim um ninja como Itachi, conhecido por ser tão inteligente quanto um Hokage, poderia ter pensado em várias formas mais pacíficas de resolver isso. Poderia ter entrado em um acordo com Hiruzen. Poderia ter tomado a frente do clã Uchiha, convencendo eles por meio de uma reunião. Ou até mesmo os intimidando com suas habilidades que eram muito fortes em comparação aos outros. Poderia ter utilizado também de seu genjutsu avançado, entrando na mente deles para fazer acordos e ocupar posições estratégicas, convencendo os chefes do clã, ou até convencendo velhos da cúpula de Konoha. São apenas alguns exemplos entre muitos outros. Mas, ele decidiu matar o próprio clã, aliás, a própria família. Não parece muito coerente essa escolha, visto que ele era supostamente traumatizado quando criança pela matança que tinha visto na guerra. Ele não parece um pacifista para mim. Quando eu penso em pacifistas eu me lembro de Gandhi, ou Buda. Pessoas que convenciam os outros da importância da paz, e assim de fato evitavam guerras. Agora, você imagina algum pacifista exterminando uma raça inteira? Nem eu. E a situação fica pior ainda, porque além disso, ele ainda fez essa traição, de uma forma covarde. Pela noite, quando o clã estava dormindo, e desprotegido. Se você assiste filmes, deve ter visto cenas em que mortes são evitadas pelo fato dos combatentes não estarem em uma posição justa. Quando uma pessoa está desarmada ou desprotegida, é considerada uma posição injusta matá-la, porque ela não teve chance de se defender. Matar crianças, animais, inocentes e idosos em uma posição desonesta enquanto a maioria dorme. Isso é ser covarde, e ainda é uma atitude de serial killer. Agora o genocida ainda foi para Akatsuki. Nada mais coerente para um vilão se juntar aos outros vilões na maior organização criminosa do mundo ninja. Não é mesmo? Como se não fosse suficiente,
Itachi ainda traumatiza seu irmão Sasuke com o Genjutsu, o fazendo reviver o trauma por incontáveis vezes. Sasuke foi completamente destruído mentalmente por Itachi, e isso é a causa de Sasuke ter se tornado alguém vingativo, com muito ódio, e ainda com traços de depressão. Itachi ainda foi até Konoha acompanhado de Kisame procurar Naruto. No meio do caminho encontrou o irmão, Sasuke, e meteu-lhe a porrada novamente, em uma cena que choca pela violência até hoje. De novo, Itachi sendo covarde, batendo em um ninja muitas vezes mais fraco que ele. Esse argumento de se tornar forte pelo ódio é estranho, pois Naruto, Minato, Hashirama e outros personagens extremamente fortes no anime mostram que é possível ser até mais forte pela ausência do ódio. Mesmo que ele tenha se arrependido, ainda não torna ele menos culpado. Por ser um agente duplo, um falso pacifista, um genocida, um criminoso internacional, e ter agredido o próprio irmão psicologicamente e fisicamente. Itachi não é só um covarde, como é um dos vilões mais cruéis da história dos animes e enganou a todos nós por isso.